Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mídia e torcida tricolor furiosa com o jogador e até treinador. Então vamos embora pro vídeo falar sobre o empate São Paulo e Corinthians. Em Itaquera, Corinthians 2, São Paulo 2. São Paulo ficou na frente no placar duas vezes. Primeiro um golaço do Coronado, gol de empate. No segundo, o Luciano dá uma bobeada e o Mosquito faz o 2-2. São Paulo ainda teve um tempinho com um a mais para poder ganhar o jogo. Não conseguiu, tocou bola, mas foi pouco efetivo no ataque. 2-2, segue a invencibilidade do Rubel Dia, mas tem gente falando que esses dois jogos dava para ganhar. Contra o Inter e contra o Corinthians. Até dava, mas aquela história, né? É um clássico em Itaquera, o maior público do ano em Itaquera, tem todas as questões. Corinthians, claro, muito mal, né? Muito esfacelado, e nas trocas você vê a diferença de um time e de outro. Vamos falar muito sobre o Luciano, a falha do Luciano, sobre um novo posicionamento, né? Ele revezando ali junto com o Lucas, repetiu a escalação, a volta do Rato, muitos assuntos aqui pra gente tratar. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Mais ou menos a sensação que eu tive depois da partida contra o Inter. Deu pro gasto, mas São Paulo poderia ter vencido. Deveria ter vencido. Eu acho que talvez essa seja a diferença. Contra o Inter, poderia ter vencido. Contra o Corinthians, deveria ter vencido, né? Porque é uma outra circunstância. Dessa vez o São Paulo tomou gols que não vinha tomando. Fez 2 gols, que é o mais difícil. Chegou a ter um jogador a mais, mas não executou o adversário. De qualquer forma, né, Tirone, é aquela coisa, a série invicta continua, ganhar do São Paulo é bem difícil hoje em dia, e o São Paulo hoje vai para a Neoquímica Arena, não para não perder, ele está indo já há algum tempo para ganhar, né? Não tem aquela situação tal. E o Corinthians, no final das contas, acabou segurando o empate, jogou com jogadores se jogando no campo, ganhando tempo. E aí, eu acho que o empate que fica... Eu tenho muita gente escrevendo aqui, já mandaram mensagem, sem fome de vencer. Ainda não é o momento para ter a fome de vencer. Fome de vencer são em partidas... O campeonato de pontos corridos... O Palmeiras tem fome de vencer? Não exatamente. Ele leva a coisa, como você está falando, sempre falou. O campeonato de pontos corridos é ganhar em casa, empatar fora. É exatamente o que os Zubeldias têm feito no São Paulo. Os 3 pontos a menos na tabela devem-se muito àquela derrota imperdoável contra o Fortaleza no Morumbi na estreia. Mas São Paulo tem que buscar 10 pontos nesses próximos 4 jogos. Quais são os 4 jogos? Cuiabá, Bahia... São Paulo, Vasco, Criciúma, Bahia. Cuiabá, o Vasco é fora no sábado. E a mesma Bahia... Bahia, Cuiabá, Vasco... Calma. Cuiabá em casa, Vasco fora, Criciúma em casa, Bahia em casa. Isso. Depois é Furacão na Arena. Mas aí já é depois do quarto, então, a questão do Vasco vai ser a mesma situação que o São Paulo viveu em Itaquera. Exatamente a mesma circunstância, o mesmo peso, a mesma pressão e tudo mais. A única coisa é que vai ter uma torcida do São Paulo no cantinho. Mas é a mesma situação. Vai ter que ganhar do Vasco. Não dá, não é assim, né? Não é assim. É a história. Então o Flamengo tinha que ganhar hoje do Atlético Paranaense? Não, tem que ganhar. Pois é isso. É fazer ponto. É não desgarrar. Não acontecer o que aconteceu no passado. Que a hora que o campeonato se abriu, você estava lá em 13º lugar, você não ia ganhar. Tá na briga. Tá aí. É assim que é. Mal e o gol da briga. Né? Hoje o Carlos Miguel deu uma de macho, no outro jogo não sei o quê. Não pode. Lá não pode comemorar gol. Comemorou gol e vem falar que provocou. Dessa vez não provocou. Os caras fizeram o gol. São Paulo fez o gol. E aí caiu uma tonelada de coisa lá, garrafa, canudo, celular, caiu tudo no campo, né? Não pode comemorar gol no estádio do Corinthians, é proibido. Fala. Só para, assim, a gente tem muito mais o que falar do jogo e tal, mas tem essa circunstância, certo? Talvez um árbitro mais experiente metesse o vermelho no Carlos Miguel. O cara agrediu o jogador de São Paulo, né? O Carlos Miguel, goleiro. Ficou com amarelinho lá, tal, levou pro Luciano. Talvez o árbitro foi... E é difícil apitar lá, cara. É difícil jogar, é difícil apitar. Então, olho na escala, sempre, né? A questão do intervalo... Eu também achei ok. Mas o Carlos Miguel passou um pouco do limite. Vamos lá. E eu acho que
a questão também do intervalo ridículo entre o jogo de quinta do São Paulo e o jogo de hoje pesa pouco na questão física. No segundo tempo, enquanto estava 11 contra 11, estava pesando já. Estava pesando. Aí eu acho assim, pro início, eu acho que o Zubeldia armou melhor o time que contra o Inter, porque o Lucas nunca foi ponta direita hoje. Verdade. Isso é uma questão, já desde o primeiro lance, o primeiro gol. Então, e o gol saiu assim, né? Exato. E ele jogou muito bem. Então, olha, eu acho... Cara, fora a partida contra o Corinthians no Morumbi, talvez tenha sido a melhor partida do Lucas nessa volta. Jogou muito. E aí, cara, o Luciano, ele teve uma influência direta no jogo pelo erro no gol do Mosquito, né? Porque taticamente acho que o São Paulo estava bem. A tendência de controlar, como você falou, o jogo depois do primeiro gol, como o Maurício e o Magno falaram, talvez para poupar perna não deu resultado. Mas ali, né, depois do 2-1, com aquele clima, se vai 2-1 para o intervalo, São Paulo em vantagem, não fosse o erro do Luciano, talvez não tivesse como o Corinthians reagir, porque o Corinthians tecnicamente está muito abaixo. E o Antônio Oliveira fez um erro grotesco, que foi colocar o Moscaro de titular, que não vinha jogando, no lugar do Bidon. O Moscaro errou tudo no primeiro tempo, né? E o Bidon é muito bom jogador no segundo tempo, mas Henrique deu uma equilibrada no meio de campo. Não foi ele que fez o gol? Quando? Quem fez o segundo gol do Corinthians? Mosquito, eu sempre confundo. É verdade, o Moscaro jogou mal. Mosquito. Muito bem, mandei as suas mensagens, hein, pra gente. Soriano, Tirone, na vida você também tem esse discurso derrotado ou só com o São Paulo? Eu sou um cara derrotado, meu caro Soriano. Você deve ser um grande vitorioso na vida. Genivan, Zubeldia e o time tem que ser cobrado por esse resultado. Zubeldia tem que ser apertado na coletiva. Time bunda mole, covarde e sem ambição. O time está perdendo a ambição com o Zubeldia. Pô, Genivan, você está perdendo a ambição com o Zubeldia, com o Carpini estava fazendo o quê? Estava no pré-sal da coisa. Vamos combinar, hein? O time do São Paulo, nesse Campeonato Brasileiro, já fez mais pontos fora de casa do que o time do Dorival, por exemplo, no ano passado inteiro, fora de casa. Fácil. É verdade. Então calma. Verdade. Torcedores, calma. Gustavo Lima, alguém precisa perguntar lá na coletiva por que o Zubeldia está insistindo no Luciano depois de jogos péssimos. E o Carlos Miguel deveria ter sido expulso se cada empurrão é um amarelo e deu 3. O negócio da expulsão é assim. Também é difícil expulsar o cara dentro de casa, ele tem toda aquela contemporizada. Depois expulsou o outro jogador lá, que tomou 2 amarelos. Aliás, parabéns, Caleri, né? O cara expulsou mais um zagueiro. Esse Caetano, ele já foi expulso. Sobre insistindo no Luciano, como disse o Arnaldo, né? A atuação dele está muito contaminada pelo erro, né? Mas o time foi melhor taticamente hoje. Fred, os 4 pontos perdidos são para você, Tirone. Lembre-se deles quando cobrar que o São Paulo não prioriza o brasileiro. Time soberbo, passivo, lento, displicente, sem ambição, sem raça. Depois não reclame quando o seu Melved disparar na frente. Hoje o Melved empatou em 1-1 contra o Atlético Paranaense, meu caro Fred. Obrigado pela sua doce mensagem. Renato Salve Schuster, aqui para o Antônio Botelho e o pai dele, o Sérgio Botelho, que estavam lá em Córdoba com a gente, estão aqui acompanhando a live. Renato Schuster, concordo, não pode jogar em função de Rames. Isto posto não pode ser moldado para Luciano. Na verdade, hoje não foi, né, Renato? Não. O Arnaldo falou no começo. Tava o Lucas pelo meio, às vezes o Luciano pelo lado. O Luciano até estava exercendo bem a marcação ali no começo. Roubando bola, tava ali. É que depois ele faz uma grande cagada e a atuação dele tá condenada. Mas não foi igual o time de quinta-feira. Não. É importante lembrar, perceber isso, Renato. Os mesmos jogadores, fora o Alan Franco, fora o Arboleda dentro, né? Aliás, né, o Alan Franco não tinha condição de jogo, muita gente estranhou, e não sei se a transmissão do pay-per-view pegou pelo menos, ele força o cartão amarelo no banco para não jogar, não sei se você percebeu isso, falaram na transmissão, Tirone. O Alan Franco estava pendurado, tinha sentido um princípio de lesão contra o Inter, foi para o jogo, para o banco relacionado, mas não tinha condição de jogo de entrar. E ele, no final, lá, não sei o que, dá uma pressionada no quarto árbitro, que deu só 5 minutos lá, o Corinthians lá rolando no campo, e tomou o cartão que o tira do jogo do Cuiabá. Agora, a minha conclusão é que fisicamente ele já não tinha condição de jogar com o Cuiabá. O ponto, hoje, aí acho que uma questão para a gente debater, que é o seguinte: hoje deu para perceber que daquela forma, não ilhando Lucas, dá até para jogar Lucas, Luciano e Caleri. Da forma que eu também achei que o Nestor não fez um bom jogo de novo. Para mim não tinha acontecido. Mas também não gostei do Michel. O Michel entrou. O Michel entrou e assim, ele não fez o gol, o Maurício falou, mas o cara foi buscar uma bola de chaleira de direita, assim que se ele faz o gol, o cara tem uma estátua, né? Deu um rebote e tal. Mas a questão que fica para quarta-feira, eu acho que o Rato ainda não tem condição, o Rato já está, eu acho, ainda acima do peso, fora de ritmo, é que o Luciano vai entrar como titular de novo contra o Cuiabá. E
Vamos ver como é que vai ser a recepção do estádio. Ficou muita gente. A internet deu uma cancelada no Luciano. O estádio normalmente acolhe o Luciano. Vamos ver na quarta-feira. Defesa do Corinthians, porque o Caetano é expulso. O Gustavo Henrique, como a Lili lembrou, também é expulso, um lance até parecido, né, no meio de semana com o Goianiense, e o Kaká com uma dupla infelicidade. O Edu Afonso está do lado do São Paulo. Edu, a gente estava avaliando aqui como o São Paulo avalia, então, esse empate aí na Neoquímica Arena. O Bubu entendeu que não foi muito satisfatório para o Tricolor não, viu, Edu? Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, boa noite a todos os comentaristas e ao Fã de Esportes. É esse o sentimento. Não é a primeira vez que o São Paulo vem aqui, tem um certo domínio, tem uma boa possibilidade, até jogando com um a mais nos últimos minutos, e não consegue vencer. E mesmo quando venceu com o Carpini na 4ª rodada da temporada, no dia 30 de janeiro, não foi uma vitória fácil, o Corinthians também não atravessava um bom momento. O que saiu de positivo aqui? O São Paulo só perdeu um atleta pendurado e ele conseguiu tomar o 3º cartão amarelo no banco, no finalzinho, o Alan Franco, que foi poupado com desgaste físico, ficou no banco, até para jogar contra o Cuiabá, e provavelmente no final de semana contra o Vasco, mas como ele toma o 3º cartão amarelo por uma reclamação no finalzinho, ele fica fora contra o Cuiabá. Perdeu, esse foi o único jogador daqueles que entraram pendurados, eram 5 no total, além do Zubeldia, que acabou ficando de fora, ou que tomou o 3º amarelo. São Paulo chega a 12 jogos com o Zubeldia, que daqui a pouco chega aqui para a entrevista coletiva, em 7 sem tomar gols. Hoje foi a primeira vez que o time levou 2 gols numa partida com o Zubeldia. Já são 13 jogos de invencibilidade, contando aquele da passagem do cargo com o Milton Cruz. E lembrando também que o São Paulo hoje teve aqui um espectador que pode se transformar em reforço. O Thiago Mendes estava aqui na Arena Neoquímica acompanhando o jogo, esteve ontem no CT, está conversando com o São Paulo e de repente, até pelo comentário do Zé Elias, do próprio Rodrigo Bueno sobre o Luiz Gustavo, quem sabe o Thiago Mendes vem para essa posição. Daqui a pouco eu chamo, não só daqui com o Zubeldia, mas também da Zona Mista com jogadores do São Paulo. Beleza, Edu, você já volta, a Lili também, pra gente ouvir então os destaques aí desse jogo. Zinho, esse número que o Edu traz pra gente, apesar da gente avaliar se o São Paulo poderia ter vencido ou não, se deixou uma oportunidade passar, também chama muito a atenção. São 12 jogos do Zubeldia à frente do São Paulo e ele ainda não perdeu. Hoje ainda sofreu 2 gols, que não é comum, né, Bubu, no time do Zubeldia, mas o início dele é muito bom. Com certeza. Tomou 2 gols pela qualidade dos jogadores que fizeram, né? Foi mérito dos atletas. Tem uma bobeira ali do Luciano nessa saída de bola, muita gente ficou dizendo, foi falta, é claro, né? É debate, a tecnologia, hoje todo mundo rapidamente já tem todas as imagens e fica a discussão, mas acho que vacilou nessa saída ali, demorou um pouquinho o Luciano, mas o chute do Mosquito foi maravilhoso, né? Muito bem, e como foi o Coronado também. Se ninguém falhar nunca, todos os jogos vai ficar 0-0, né? Tem que ter um erro em algum lugar ali, uma saída de bola. Mesmo com a qualidade do adversário, você tem que vencer uma marcação, e nesse momento você vence a marcação, ou seja, o adversário não conseguiu interceptar a qualidade do outro. Então, é o futebol. Na minha opinião, o resultado foi justo, e acaba não sendo ruim para nenhum dos dois, né? O São Paulo, eu acho que assim, pelo momento, vou repetir, do Corinthians, fora de campo e dentro de campo com as suas limitações, o São Paulo, por essa invencibilidade, pelo momento do Zubeldia como treinador, mesmo não brilhando, como o Rodrigo Bueno falou, de repente está vencendo, está sendo bons resultados, mas o rendimento ainda não oscila, mas está vencendo, é muito melhor. Se o São Paulo vence hoje, ele ficava em 2º lugar no Campeonato Brasileiro. E outra, hein? Nesse período aí de Copa América, olhando para os adversários do São Paulo, porque eu coloco o São Paulo como um dos favoritos para a conquista de título, não coloco o Corinthians, mas o São Paulo eu coloco. Olhando nesse período de tantos jogos que algumas equipes que vão confrontar, que brigam pela ponta da tabela, estão bem desfalcadas, né? Caso de Flamengo, o próprio Palmeiras um pouco, o Atlético Mineiro, o Internacional. Então, assim, o São Paulo, pelo elenco que formou, não perdeu tantos jogadores, ainda está pensando em contratação, e a recuperação de outros, o próprio Lucas, que agora está num ritmo muito bom, né, com minutagem, né, maior depois da contusão e jogando muito bem. Se o São Paulo aproveitar, se o São Paulo nessa reta aí de Copa América, bem arrumadinho com esse time, com esse momento do Zubeldia, o São Paulo tem todas as condições de assumir liderança de campeonato. Hoje, volto a repetir, teve a oportunidade em 2 vezes
de ter a vitória e ser segundo colocado no campeonato. Então, assim, até o momento, né, tem outros jogos na rodada. O Bahia vai jogar, o Botafogo vai jogar. Mas, assim, ainda está ali na parte de cima da tabela e vejo o time do São Paulo, o elenco do São Paulo, com o trabalho do Zubeldia, time para brigar pela ponta. E vou dar mais um argumento para você, concordando com você e discordando do Rodrigo Bueno, que eu acho que está sendo muito exigente, Bubu. Qual que é o argumento? A tabela é bem acessível do São Paulo, viu? Na sequência. Próximo jogo, vou passar a sequência, tá? Olha se não dá pra chegar à liderança do campeonato. São Paulo tá 3 pontos do Flamengo, que é o líder, que também empatou o jogo hoje. Tá bastante bagunçado. Se você olhar a tabela, não, ainda tá bem equilibrado times, ali. Grêmio, o Inter... Botafogo ainda vai jogar também, Bahia, né? Mas olha, próximo jogo, o São Paulo vai receber o Cuiabá. Tem que vencer. Aí ele vai jogar fora de casa, com o Vasco. Tem chance de vencer. Aí ele recebe o Criciúma. Obrigação de vencer. Aí ele vai receber, talvez, um confronto direto contra o Bahia. São 4 jogos que o São Paulo pode fazer 12 pontos. A análise do Zinho é correta. Eu acho que nessa Copa América o São Paulo perdeu basicamente o seu goleiro, né? O Rafael. Verdade. O Arboleda não pertence mais à seleção depois do que ele já aprontou ali, né? Então, eu acho que se o São Paulo conseguir alguns reforços... O São Paulo há muito tempo tenta um lateral esquerdo, né? Tem conversas com o Alexandro, mas parece que financeiramente é inviável. O Thiago Mendes seria um jogador fundamental, porque o São Paulo muito possivelmente não vai ter o Pablo Maia esse ano inteiro. Então, pensando ali na frente, Libertadores, quando chegar às oitavas, mata-mata da Copa do Brasil. Ele jogou, né, no São Paulo, né? Ele saiu do São Paulo, né? E jogou. O Rogério Ceni adorava ele. Foi uma perda, assim, que deu uma desarrumada naquele time do Ceni. Veio do Goiás, né? Veio do Goiás, né? Também parece que financeiramente não é algo muito fácil, mas ele tem uma ligação, uma identificação com o clube e tal. Então, talvez isso possa aproximá-lo. Eu sei que tem outros clubes no Brasil interessados no Thiago Mendes. Mas se nada disso acontecer do jeito que está jogando... É um time que vai brigar na parte de cima. Só que eu ainda acho esse time do São Paulo ter uma vocação mais copeira. Eu acho que o São Paulo, pensando em título, em ser campeão, levantar um caneco mesmo, ele tem mais chances na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas a Libertadores é muito difícil. A Libertadores é mata-mata. E acho que o São Paulo tem um bom favoritismo contra o Nacional do Uruguai. Essa Libertadores é tão difícil quanto foi a Copa do Brasil ano passado. Exatamente. Aliás, boa parte dos adversários podem ser os mesmos. O São Paulo pode pegar tá Palmeiras nas quartas, o Flamengo na semifinal... tentar repetir o que o São Paulo fez na Copa do Brasil. Para campeonato brasileiro, pontos corridos, que você precisa ter uma regularidade, somar pontos, não desperdiçar, por exemplo, o jogo contra o Inter também estava desfalcado, muito desfalcado. O Inter não tinha seu ataque todo, né? Não tinha Valência, não tinha Borré, não tinha Lário. O jogo foi em campo neutro, embora só tinha praticamente torcedor colorado, tinha São Paulinos, mas o mando era do Inter, mas era em Criciúma. Quer dizer, é o tipo de jogo que, assim, se você tá com ambição para ganhar um campeonato brasileiro de pontos corridos, a chance apareceu. Não é todo mundo que vai ter a chance de jogar contra o Inter fora. Essa condição. O São Paulo tinha essa condição. Um pouquinho mais de esforço, de competência, de ambição. O São Paulo ganharia aquela partida. Mas o time não perde, então como é que a gente vai falar que ele não é regular? E hoje o cenário é parecido. Você está jogando contra o Corinthians em Itaquera, onde normalmente ele complica para todo mundo. O São Paulo teve mais oportunidades, mais chances. Não é toda hora que você vai chegar em condição de superioridade contra o Corinthians. Então você vai perdendo pontos, perde 2 aqui, 2 ali, na hora que você não assume a conta. Eu não sei se você tem a mesma opinião. Então, gente, 2-2, né? Lembrar que quando começou lá os clássicos da Neoquímica Arena, a gente rezava para não perder. E já tem bom tempo que a gente chega sem ter perigos de perder, com todo respeito, cara. São Paulo novamente melhor que o Corinthians. Até os 30 minutos realmente só deu São Paulo. E aí o Coronado achou um chute ali que deu espaço pro cara, mas também achou um chute que o Jandrei só apareceu na foto pra tomar gol, né? Mas tudo bem. Não tem goleiro titular porque o gênio do Dorival Júnior convocou o goleiro de São Paulo para ser terceiro goleiro da seleção brasileira, fantástico. E bem, o Corinthians empata, o São Paulo volta a carga, vira o jogo, e aí num lance que não pode acontecer, né? O clássico não pode, infeliz e irresponsável do Luciano. Eu acho que tu rouba a bola e acerta um belo chute, porque até ali é só fechar o tempo e controlar o jogo, né? Chega o segundo tempo, aí eu sinto o São Paulo bem mais cansado que o Corinthians, o jogo fica um jogo meio esquisito. Até a expulsão do Caetano, e aí o São Paulo volta a carga, tem uma chance incrível, que como sempre cai no pé do Michel Araújo. Cara, o cara tem imensa dificuldade de fazer gol, cara, não é possível. O Michel Araújo tem um histórico, assim, de gols perdidos, cara. E é isso, o São Paulo não cria muito mais que isso, não. Time cansado. O Zubeldia tenta ali ferreirinha, tenta fazer suas mudanças, mas 2-2, um pontinho fora de casa. Na cota de querer ser campeão brasileiro, uma vitória em casa e empate fora, mantém o São Paulo
na briga boa pelo título. Agora a gente tem que também dizer que esses 2 últimos empates existiram chances para a vitória. Aqui fica aquele gostinho meio amargo, mas pelo menos é o que eu digo, o São Paulo tá pontuando, né? Não tá ficando para trás, tá ali no bolô, tá ali no meiuca. E agora vem os desafios que foram colocados no vídeo, né? Criciúma, Vasco, Bahia, Cuiabá. Então São Paulo tem que pontuar o máximo possível nesses jogos. Acho que o jogo mais difícil com certeza é o Bahia, mesmo jogando em casa, mas também tem o Criciúma. Se não me engano, o Criciúma que é enjoado. O Vasco fora é difícil, mas tem que vencer porque o Vasco tá numa draga sem fim. Mas tem que começar pensando primeiro no Cuiabá. O Cuiabá que meteu um balaço no Fortaleza. Até onde eu parei tava 3-0, nem continuei mais. Então tá achando que vai ser jogo fácil, meu amigo? Lotar o Morumbi, porque o jogo vai ser difícil demais. Como todo e qualquer jogo do brasileiro, né? E vamos ficar de olho aí como é que vai. O Zubel diz que é o São Paulo Futebol Clube porque teve uma boa novidade, né? O Rato voltou a jogar. Mas assim, acho que o que destrinchou ali foi a falha do Luciano. O Luciano que no segundo gol já tem uma confusão aí com o Carlos Miguel, que eu digo. Tem juiz por muito menos que expulsaria o goleiro, mas é uma outra questão. O Caleri mais uma vez expulsou um zagueiro, corretíssimo, 2 lances de jogo, não tem nem o que discutir. E bem, o São Paulo trouxe um ponto, né? Eu vi aqui na live do Arnaldo Tironi muita gente falando que o Carpini não presta, o Carpini, perdão, não. O Zubeldia não presta, o Zubeldia isso, o Zubeldia aquilo. Cara, o cara não perdeu, o pessoal ainda critica ele, isso que eu não entendo. Claro que tinha chance de vencer, mas também tem que lembrar que tem outros jogadores dentro de campo. Não é só culpa do Zubeldia. No momento que o Luciano faz essa pataquada na área, não foi treinado pelo Zubeldia, isso foi um erro individual. Então, assim, tem que ter calma, gente, tem que ter calma. Tá fluindo, tá saindo, o São Paulo tá pontuando, que é o mais importante. Não tá fazendo um jogo maravilhoso, mas tá levando. E é isso que a gente cobrava, a gente queria vencer, a gente queria pontuar. O Palmeiras que faz o mesmo, o pessoal glorifica aí, time cascudo, time isso, time aquilo. São Paulino, sabe, tem que conhecer, cara. A gente tava com o Carpini aí tomando a torta e a direita, e agora pelo menos a gente tem treinador, entendeu? E ontem foi assim, cara, foi realmente falhas aí bem grosseiras se você pensar em nível de clássico. Você deixar o Coronado receber, ajeitar, chutar, porra, cara, vai sair gol, né? E o outro lance tá no pé do Luciano, dominado na entrada da grande área, dá um bico, né? Não quer sair jogando, driblar o jogador, perde a bola, o cara vai lá, gaveta. É isso. Entendeu? Então, assim, não tenho nenhuma chateação com relação ao São Paulo, muito pelo contrário, acho que é muito bom o trabalho do Zubeldia, não perde, tá? Tudo bem, o time dos jogos tá empatando, mas não perde, pelo menos, cara. Foi dito até na live da Arnaldo Tironi, eu acho que eu não fiz essa parte do corte. Hoje, o Zubeldia tem mais pontos do que os Dorival no Campeonato Brasileiro inteiro fora de casa. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? O pessoal acha que tem que ganhar todos os jogos. É claro que eu gostaria de ganhar todos os jogos, mas não é assim. Cada jogo sua história. Então é isso, gente. Eu acho que a mensagem que fica é continuar apoiando a equipe. O São Paulo está bem, claro que ainda tem muito a melhorar. Não é o futebol vistoso do meu dia, muito pelo contrário, é um futebol bem resultadista. Mas, assim, o São Paulo continua na sua fase invicta, continua pontuando e continua principalmente na parte de cima da tabela, coisa que não acontece, nunca aconteceu na gestão Casares, só isso. Então já passou Crispo, já passou Rogério, já passou Dorival, já passou Carpini. São Paulo nunca teve na parte de cima da tabela por tanto tempo no Campeonato Brasileiro recentemente. Então é isso, pessoal, só pra fechar, né, falar do que o Thiago Mendes esteja no estádio com a esposa assistindo o jogo, né, e que foi colocado pelo próprio Zubeldia, que seria um ótimo reforço, que o Zubeldia conversou com o Thiago Mendes. Então, assim, tomara que esse negócio desenvolva, evolua e o Thiago Mendes possa vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube, que é muito bom jogador e vai dar mais uma opção no meio campo, mas isso é só pra julho. Então agora sim, então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço,
deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos. Lembrando que São Paulo joga meio de semana e fim de semana, então vai ter muito vídeo, vai ter muito sobre São Paulo Futebol Clube, tá ok? Saudações de cores e valeu! Quer aprender treinamentos como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.